Espírito com vocês. Esse é o nosso momento da palavra. Abre aí em Josué. Enquanto você vai abrindo em Josué 3, eu vou reforçando a respeito do Daniel. A gente já está lá no galpão, lá no dia do Gramacho. O nosso amigo João Paulo, se estiver assistindo, que Deus te abençoe. Para agora finalizar essa parte de montagem, a gente vai montar os painéis, vai revestir as paredes. Tem muita coisa acontecendo. Olha pelo preparatório que a gente vai trazer para cá. Já está com arte criada, tudo para a gente anunciar, falta detalhes. Preparatório de reforço escolar para a gente servir a comunidade. É uma coisa que está alegrando muito o meu coração. Você que conhece a nossa Emanuel nasceu com a missão de anunciar Jesus e ser culturalmente relevante. E uma das formas da gente ser culturalmente relevante é ajudando a comunidade ao redor, e a gente vai fazer isso através dessa ação com o preparatório, e esse é um dos braços. Então, olha por isso, algo que tem alegrado muito o meu coração, e a gente vai avançando devagarzinho com a mão do Senhor. Você já abriu aí Josué, capítulo 3, diz assim: E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessar. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida, ou aproximadamente 1 quilômetro. Não vindes próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou pedir para você ler só para questão didática. Eu vou falar e você repete logo em seguida. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela. Haverá um espaço entre vós e ela. A gente está treinando bem, né? Vamos lá. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela. Haverá um espaço entre vós e ela. Cerca de 2.000 côvados. Cerca de 2.000 côvados. De medida. De medida. Não vindes próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. Josué, ele recebe uma ordem do Senhor, e eu queria refletir com você a respeito desse texto. Só que na primeira parte que a gente leu, a gente viu que ele acorda e levanta de madrugada para observar e dar direcionamentos. Josué, ele está com uma missão de avançar por um caminho que o povo não sabe, que ele não sabe, mas ele se levanta antes e começa a dar ordem aos seus comandantes, dar ordem ao povo para poder direcionar como é que as coisas irão acontecer. A primeira coisa que eu quero refletir com você é que a gente sempre terá da parte do Senhor uma manhã diferente. A gente sempre terá da parte do Senhor uma perspectiva de mudança, de alegria. Então, quando nós olhamos para isso, a gente pensa: mas é fácil, eu só preciso seguir a vontade do Senhor. Só que não é assim. Josué, ele tinha uma direção para ir, ele tinha a mão do Senhor com ele já tinha visto alguns milagres acontecendo, mas diante de uma mudança de rota, ele se levanta pela madrugada para fazer isso. Ter uma palavra da parte do Senhor, saber que Deus ele faz milagres, a gente viver milagres com Deus, não altera o fato da gente precisar se preparar para viver isso.
Josué ele poderia levantar um pouco mais tarde, direcionar o povo com um pouco mais de tranquilidade, porque ele já tinha visto milagres acontecendo, ele já tinha visto que Deus operava, ele já tinha caminhado por grandes situações com Moisés, o povo sabia que Deus era com eles tinha uma palavra, mas mesmo assim ele acorda pela madrugada para se preparar. Deus ele vai fazer na minha vida e na sua vida, mas nós iremos viver tudo aquilo que Deus tem para a gente, só que se preparando para passar por esse caminho. A gente ora e fala assim, Deus, faça algo diferente na minha vida, e vem alguém e fala, Deus ele mandou uma palavra para você, tenha bom ânimo, porque Deus vai ser contigo. E nós às vezes esquecemos que apesar dessa boa palavra, a gente precisa continuar estando com Ele. Apesar dessa boa palavra, a gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar buscando, e a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa se preparar para viver aquilo que Deus tem para a gente. Então, se nós queremos viver alguma coisa que Deus tem para a gente, a palavra dele para nós nessa noite é: se prepare para os movimentos futuros. Deus ele é contigo, Deus ele é contigo. Então é mais uma razão para você buscar Ele com mais afinco, para você orar com mais afinco, para você se libertar de algumas ações erradas do passado com mais afinco, para que você se molde conforme a vontade dele, com mais desejo ainda de ouvir Ele. Porque se Deus ele me prometeu, eu quero estar mais perto dele. Se Deus ele te deu uma palavra de mudança para amanhã, é um motivo para você ler um pouco mais, para você buscar um pouco mais, para você se especializar um pouco mais, para você se esforçar um pouco mais. Se você for um atleta, para você correr um pouco mais. Ninguém corre uma maratona caminhando no dia da maratona. Dificilmente essa pessoa vai conseguir terminar a maratona. Essa pessoa, quando ela chega na maratona, ela já se preparou por vários meses antecedentes. Principalmente se ela quer ser vencedora dessa maratona. Dificilmente o amigo Thiago, lá da casa, venceria a maratona. Sabe o que eu te amo, né? A gente sempre vence, mas com uma preparação atrás. Alunos geralmente têm a causa, principalmente aluno cristão, de chegar na prova e falar: Deus me ajuda, eu não me preparei, eu estudei, mas o Senhor pode me fazer lembrar. Isso nunca vai acontecer, pelo menos eu digo, nunca aconteceu. Se nós queremos viver algo da parte do Senhor, nós precisamos nos preparar para isso. Parece loucura, mas geralmente quando a gente tem uma palavra do Senhor, a gente tem contato com Ele, a gente vê maravilhas, a gente sente a presença dele, a gente pensa que só a palavra dele, só a presença dele vai ser suficiente para a gente derrotar os gigantes na manhã. Isso não acontece. Quando a gente olha para a história de Davi, ele chega, enfrenta os gigantes, mas ele traz a memória que lá atrás ele já tinha derrotado leões e ursos. Quando a gente olha para Gideão, pensando que Gideão é um homem forte, mas lá atrás ele estava se preparando e vencendo os obstáculos, quando mais ninguém queria vencer o obstáculo. Quando a gente olha para a história de Neemias, a gente pensa que Neemias é um homem bem sábio, porque fez um povo reconstruir um muro em aproximadamente 58 dias, mas lá atrás ele estava servindo com o rei, observando o rei, percebendo como é que ele fazia as coisas certas, como ele poderia estar sempre alegre na presença do rei. Há sempre um momento de preparação para você receber algo da parte do Senhor. Eu já falei isso anteriormente, todas as pessoas que foram chamadas por Deus passaram por um momento no deserto. Paulo passou por um deserto, Moisés passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. Nós precisamos nos preparar para viver algumas coisas que Deus tem para a gente. Então a primeira coisa que o Espírito Santo traz para mim e para você é: se prepare para os movimentos futuros. Porque Deus ele vai fazer a gente vencer, Deus ele vai fazer a gente vencer. Mas nós precisamos nos preparar agora para que o amanhã seja de triunfo. Para que quando o gigante se levantar amanhã, a gente não fique com medo, porque faltou preparo não. Deus ele vai fazer, mas a primeira coisa que nós precisamos interiorizar é que nenhum gigante é vencido sem uma preparação no dia anterior. E essa preparação não é da parte do Senhor, porque a partir do momento que Deus ele fala para a gente: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo: relaxa, você vai vencer também. Deus ele não está falando: se você se preparar e você for sozinho, você consegue. Quando Deus ele libera uma palavra para a gente, ele está dizendo: eu que estou no futuro, eu estou dizendo o que vai acontecer para você. Não é uma promessa condicionada, é uma promessa dizendo: eu estou com vocês. Só que essa promessa condicionada à certeza que ele tem do amanhã, ela vai ser muito mais fácil para a gente alcançar se a gente se preparar para ela. Porque se você olhar a história, o povo chegou na terra prometida. Chegou? Chegou. Só que muitos deles morreram no meio do caminho.
A promessa de Deus para o povo é: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês até uma terra que eu prometi para vocês. Essa promessa se realizou? Se realizou. Mas quem não estava preparado no meio do caminho não alcançou essa promessa. Quem duvidou no meio do caminho não alcançou essa promessa. Quem, quando alcançou de chegar na terra prometida e ver, porque foi os espias, 12 espias, olharam para tudo que tinha lá e duvidou por conta dos desafios, dos gigantes que tinham lá, eles alcançaram? Não, eles viram, perceberam que a terra era boa, perceberam que aquilo lá era muito bom, mas por eles terem medo, eles não conseguiram. A promessa do Senhor é sempre uma promessa que está garantida de que ela vai acontecer. Só que o que altera no meio do caminho é se nós iremos vivê-la ou não. Se será eu que vou viver ou a próxima geração que vai viver a promessa que Deus fez para mim. Talvez Deus ele fez promessas para você que você não alcançou ainda porque você ainda não se posicionou para viver aquilo que Deus fez para você. Talvez tenha coisas que Deus ele quer liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida agora, mas se nós não nos prepararmos agora, se nós não nos posicionarmos agora, talvez só a próxima geração vai viver aquilo que Deus lançou sobre nós. E aí talvez você lembre de algum parente que tinha tudo para dar certo, mas por ele não ter se posicionado, ele não alcançou aquilo. Não era porque Deus não queria isso para ele, era porque ele não observou o tempo certo. Então nós precisamos nos antecipar para aquilo que Deus quer para nós. E se eu posso falar uma coisa, pare de dormir por um tempo e comece a viver aquilo que Deus ele tem para você. Se for necessário, se posicione hoje para que aquilo que Deus ele te prometeu te alcance nessa noite. Para que aquilo que Deus ele lançou sobre a sua vida não precise ultrapassar você. Existe uma música anterior bem antiga, não precisa bem antiga, mas é antiga para a nossa geração, é que dizia que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. E essa música, quando ela foi lançada, cantada diversas vezes. Só que a gente deixa de interiorizar isso em alguns momentos. Se você tem uma promessa da parte do Senhor, se você quer alcançar algo que só o Senhor pode te dar, se posicione para viver isso da parte dele. Porque Deus ele quer, Deus ele quer. A palavra do Senhor diz que se nós que somos injustos, falhos, quando o nosso filho pede algo bom, a gente não dá pedra. Se o filho da gente pedir pão, a gente não vai pegar uma pedra e vai dar para ele. Se nós somos assim, imagine Deus que não é assim. Dificilmente ele vai ouvir você pedindo algo e ele vai falar assim: não, eu vou te dar tribulação. A menos que você tenha essa paciência, ele vai te dar um pouco de dificuldade para você ter essa paciência. Mas geralmente ele vai te dar algo de melhor para você, porque o plano dele é sempre bem maior do que o nosso. Então, se Deus, que é o nosso Pai, ele tem uma manhã para a gente de alegria, de felicidade, confia naquilo que ele tem te prometido. Só que a promessa dele precisa que nós respondamos essa promessa com a fé. E qual é a fé? É quando eu não vivendo amanhã ainda eu me posiciono hoje. É quando eu não olhando ainda as coisas, eu tenho a certeza que ele vai garantir. Nós vivemos algumas realidades absurdas nesse tempo, e sempre que isso acontece, eu mando mensagem para o tesoureiro da casa para estimular a fé dele. Nós iniciamos sem nada, eu sempre trago isso à memória, sem nada, sem lembro, sem dinheiro, sem recursos, sem nem cadeira. Nosso primeiro culto foi com cadeiras emprestadas das irmãs da Assembleia de Deus, que me viram quando eu era pequeno. E hoje a gente avançou absurdamente e teve algumas 3 ou 4 situações que a gente estava, acho que 5 dias, 2 dias, de pagar aluguel. O nosso aluguel é em torno de R$1.200, quase isso. E não tinha, eu falei assim: o que vai acontecer? Deus vai garantir. E absurdamente surgiu, e a gente vai lá e paga tudo. A promessa de Deus, ela é para a gente? Claro que é, mas isso não nos impede de viver a diversidade. A visão é boa? Claro que a visão é boa. A questão de Deus nos trazer para cá, sermos uma igreja do princípio, ser uma igreja que serve a comunidade, ser uma igreja que é transparente financeira de fato, isso é lindo, mas nada disso acontece se nós não nos posicionarmos. E não é uma posição do pastor, da irmã: oi, vida!
Ele sempre arrepende. Nosso posicionamento. E sempre que Deus ele tem uma palavra para você, Ele vai requerer de você um posicionamento diante daquilo que Ele chega. Quando Ele chega para algumas pessoas, como o homem que está no tanque de Betesda, Ele chega e pergunta: quer edificação? Aquele homem que fala: Jesus, mas eu estou aqui há 38 anos e ninguém me coloca no tanque, que ninguém me pega, que ninguém me ajuda. E a pergunta de Jesus é: quer edificação? E quando aquele homem entende aquilo ali, Deus vai com ele. Quando existem alguns amigos que pegam, 4 amigos aproximadamente, que pegam um de seus amigos e lançam ele, descem ele por um telhado, porque Jesus estava lá, o milagre só aconteceu porque alguns amigos se posicionaram para que aquilo acontecesse. Quando uma mulher que ela está com fluxo de sangue, ela intenta chegar e tocar na obra de Jesus, o milagre só aconteceu porque ela se rastejou e encostou na obra de Jesus. Deus ele pode fazer na sua vida, claro que Deus ele pode fazer, Deus ele vai fazer, Deus ele é todo poderoso, mas você precisa se posicionar, você precisa se movimentar, você precisa se estruturar para viver aquilo que Deus tem para você. Então nessa noite eu queria refletir com você primeiramente sobre isso. Lá na frente a gente leu que Deus ele faria maravilhas no meio deles, mas essas maravilhas só aconteceram porque antes dele se posicionar. Nós iremos iniciar a nossa semana agora. E eu quero te desafiar a iniciar a sua semana se posicionando com Deus. Eu não sei se você tem o hábito de orar. Se você não tem esse hábito de orar, você vai criar esse hábito de orar. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra do Senhor, mas se você não tiver esse hábito, você vai buscar ter esse hábito. Eu não sei se você tem o hábito de se consagrar ao Senhor, mas se você quer viver algo diferente da palavra do Senhor nessa semana, eu quero te desafiar a se consagrar ao Senhor, a buscar Ele com mais afinco. Por quê? Porque a palavra dele para a gente é: Deus ele pode fazer maravilhas no nosso meio, claro que ele pode fazer, mas nós precisamos nos posicionar. Eu quero te desafiar para você se posicionar com o Senhor. Quando ele vira para o povo, ele se posiciona depois de fazer tudo isso. Nós lemos que ele deu uma ordem bem clara para o povo: fique aproximadamente a 1 quilômetro da água. Os sacerdotes vão na frente, os levitas vão na frente, mas vocês vão ficar à distância de 1 quilômetro. Por que a distância? Porque vocês não sabem para onde vocês vão. Então vocês precisam estar atentos, porque no movimento que eles fizerem, porque eles estão carregando a presença do Senhor, o Senhor vai direcionar eles, vocês vão saber com antecedência para onde ir. Josué está falando: não sejam espertinhos demais querendo viver aquilo que Deus tem para vocês, e se antecipem ao ponto de vocês perderem de vista a presença do Senhor. Então, se os sacerdotes estão aqui, não andem à frente deles. Por quê? Porque se eles virarem para a direita, vocês não vão saber para onde eles estão indo, vocês vão se perder. Então, respeite uma distância. Qual é a distância, Josué? Ao ponto de vocês conseguirem ver a presença do Senhor. Porque se vocês sentirem a presença do Senhor, se vocês verem a presença dele, quando essa presença se movimentar, que é a arca do Senhor, vocês saberão se vocês vão para a direita, se vocês vão para a esquerda ou se vão para a frente. Sabe qual é a nossa dificuldade como cristãos? É que a gente às vezes abandona a presença de Jesus, abandona estar na casa dele, abandona ter intimidade com ele para viver aquilo que nós queremos viver. Então, por diversas vezes na nossa vida, a gente acaba vivendo tudo que a gente quer viver. Ou seja, a gente vai trabalhar demais, a gente estuda demais, a gente vive coisas demais, a gente se diverte demais, mas a presença do Senhor não é a nossa prioridade. A gente cuida demais dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos relacionamentos, mas nós não temos um relacionamento com Deus. E quando eu digo relacionamento, é um relacionamento, não é vir à igreja, vir a culto. Isso não é relacionamento. A gente pode passar a vida toda frequentando culto, frequentando célula, frequentando oração, não ter relacionamento com Deus. Relacionamento é você viver isso, porque Deus 10 diz: não perca o costume de congregar. Mas relacionamento de fato é ter intimidade com Jesus. É você saber que apesar dos seus desafios, das suas demandas de um serviço, demanda na empresa, você ter um tempo falando com Jesus, dizendo: você é a minha prioridade, então eu venho aqui te dar um beijo. Imagine você com alguém que você ama muito, muito. E você nunca desse um beijo nessa pessoa, você nunca reservasse um tempo para estar com essa pessoa. Você gastasse tempo com qualquer outra coisa, com qualquer outras atividades, mas essa pessoa você fala: caraca, eu te amo, mas não tenho tempo para estar contigo. Eu te amo muito, mas
eu estou atarefado aqui, a gente só vai se ver daqui a pouco. Se der tempo, se sobrar, eu falo contigo. Isso não é. Possivelmente, se você tivesse alguém que te ama dessa forma, você em algum momento iria falar: me ama nada, só vem aqui quando eu preciso, só me pede alguma coisa quando eu estou. Mas nós somos assim, eu sou assim. Por diversas vezes nós acabamos nos envolvendo nas nossas demandas, nos nossos problemas, nos nossos desafios, e quando nós caímos na realidade, quem nós dizemos amar está longe. Josué está falando para o povo: mantenha a presença do seu Deus à sua vista. Porque apesar de todo o desafio, se você sentir a presença dele, se você ver ele, você vai conseguir se movimentar da maneira certa. Nós, por diversas vezes, nos sentimos cansados porque a gente se movimenta da forma errada. Tem um estudo sobre a nossa quantidade de coisas que a gente faz. Naquele livro, o Estômago, você vai conseguir ler sobre isso. E há um relatório que quanto mais você faz tarefas, menos resistente você fica para as situações da sua vida. Quanto mais tarefas você faz, ou quanto mais horas de trabalho você tem sem descansar, mais propício você está ao erro, ao equívoco. Então foi feito um estudo com pessoas que tinham em torno de 60 a 70 horas de trabalho durante a semana. E outras pessoas que trabalhavam em torno de 3 ou 4 dias. E essas pessoas que trabalhavam 3 ou 4 dias tinham mais produtividade do que quem trabalhava 70 horas. Um outro estudo foi dado para 2 grupos. Um grupo ficou sem pergunta nenhuma, e o outro grupo recebeu várias perguntas, como 2 mais 2, qual é o nome, qual a distância daqui para tudo. São perguntas bobas. Só que no final de tudo, o grupo que recebeu essas várias questões, quando teve que segurar um copo com água gelada, resistiu menos do que o grupo que não teve nenhuma pergunta. Quanto mais a gente se envolve em tarefas sem se descansar, sem controlar a nossa ansiedade, sem controlar a nossa perspectiva do futuro, a gente pensa que está fazendo muito, e a gente pensa que é multitarefa. Nós não somos multitarefa. A gente pensa que a gente está carregando tudo, desenvolvendo tudo, fazendo muitas coisas, e no final, quando a gente vê, a gente percebe que tem muitas coisas inacabadas no meio do processo. Relacionamentos que não são sólidos da maneira que deveriam ser. Relacionamentos que a gente gastou tanta energia que, na realidade, quando a gente vai ver, não valeu de nada, porque não é aquilo que a gente fala. Trabalhos que a gente acabou executando muito, do nada alguém te mandou embora, apesar de você ter se dedicado muito para aquilo. E aí a gente se pega tendo feito muitas coisas e a nossa saúde lá embaixo, a nossa intimidade com Deus lá embaixo, nossa família às vezes equilibrada, e quando a gente percebe fazer muito não significa ter resultados. É mais fácil você fazer algo bem feito, mas numa quantidade menor do que você tinha estimado, mas bem feito, do que você fazer muito que não acabou. Então é mais fácil você ponderar o quê? Qual é a velocidade dos passos que você está dando. Porque Josué está falando: tenha cuidado, não se antecipe, não vá com muita pressa, se mantenha observando a arca do Senhor. Quanto tempo para isso, Josué? 1 quilômetro que você precisa ficar de distância. Então eu não posso correr, eu não posso ser muito lento, eu preciso estar numa distância exata. Jesus ele nos traz nessa noite aqui para a gente lembrar uma coisa: não perca de vista a única coisa que pode garantir o teu sucesso na manhã. O que é isso? A presença de Jesus. Porque se nós tivermos a presença dele, eu não sei como, mas eu tenho a certeza de que amanhã, apesar de toda a adversidade, ele vai estar lá conosco. Por quê, pastor? Porque quando um discípulo obedeceu a ordem de Jesus falando, Jesus chegou para os discípulos e falou: passe daqui para o outro lado do lago. Eles fizeram isso. Teve tempestade no meio do caminho? Teve tempestade no meio do caminho. Teve adversidade no meio do caminho? Teve adversidade. Eles precisavam trabalhar em uma coisa que não era para trabalhar, porque tinha água entrando dentro do barco, e a água não era para estar dentro do barco. Claro que teve esse trabalho todo, mas no meio do caminho, no meio da tempestade, quando eles não tinham mais expectativa, Jesus chegou e, aproximando-se deles, acalmou a tempestade. Talvez, obedecendo a Jesus, você se veja envolto de adversidades que você não esperava, por problemas que você não esperava, por circunstâncias que você não esperava, se indagando porque você está fazendo coisas que não era para você estar fazendo. Mas se você tiver a convicção de que Ele te prometeu algo, de que Ele está contigo,
no meio da tempestade, Ele se aproxima da gente, acalma a tempestade e fala: se eu mandei e você está obedecendo, você vai chegar no resultado que você tinha prometido por mim. Então nós precisamos aprender a, acima de tudo, manter os nossos olhos em Jesus. Aleluia, Deus. Porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu já vi muitas vezes, no meio de uma adversidade, no meio de um problema, no meio de um desafio, o Deus que prometeu Ele aparecer e Ele garantir que as coisas iriam acontecer. Então, se Deus Ele te prometeu, se você se manter perto dEle, Ele vai te garantir. Porque quem sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Eu tenho planos para amanhã, mas saber o que vai acontecer? Eu não sei. Não sei nem o que vai acontecer daqui a 2 segundos, 2 minutos. Nem você sabe. Talvez você tenha muitos sonhos, muitos planos, muitas coisas que você já tenha projetado para essa semana, mas de fato a gente não sabe nem se a gente vai deitar e se a gente vai acordar. Mas o nosso Deus garante, porque se Ele prometeu amanhã, Ele já conhece. Então, se Ele que sabe amanhã, porque tudo foi feito por Ele, em quem eu preciso confiar? Em Ele. Porque se eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 segundos, por que eu vou garantir nas minhas ações? Eu posso estudar muito, eu posso ler muito, eu posso me esforçar muito, você pode se esforçar muito, estudar muito. Você pode ser a pessoa que é excelente, mas, como diz a palavra do Senhor numa parábola, tinha um homem que estava preparando muita coisa, pensando em expandir os seus celeiros, garantir o futuro dele, do nada, dizem: louco, o que tu tem preparado? Para quem é? Para quem será? Ainda nessa noite pedirão a tua alma. O amanhã eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus conhece. Aleluia. Então, se eu sou um pouco inteligente, ou quero ser pelo menos, eu preciso olhar para Ele e falar: Jesus, me conduza. Porque eu não sei o que vai ter no amanhã, mas eu quero estar contigo. Porque se o Senhor me garantir, apesar dos imprevistos do amanhã, se o Senhor me direcionar, eu vou vencer. Josué, ele dá essa direção ao povo, e ele está dizendo: vocês precisam se preparar para aquilo que Deus tem para vocês, vocês precisam manter à vista de vocês a presença do Deus que vocês confiam, e vocês precisam entender que vocês não sabem o caminho. Jesus, ele nos deu um caminho para chegarmos à eternidade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Se Ele é o caminho para a eternidade, Ele também é o caminho para a sua felicidade. Se Ele é o caminho para a eternidade, Ele também é o único caminho para a sua paz. Porque Ele diz que Ele dá uma paz que o mundo não compreende. Uma paz que o mundo não tem acesso. Qual é essa paz? É por mais que você esteja no meio de uma adversidade, você coloca o seu joelho no chão e você sabe: eu confio no Deus que me sustenta. Eu sei quem tenho crido e eu tenho certeza que no fim Ele há de se levantar em meu favor. Quem falou isso para a gente jovem? Não conhecia ele. Imagine uma pessoa que não era judeu, não sabia de nada, mas quando Satanás intenta contra ele, em uma das falas dele, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Jó está falando: apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar de eu não entender o que eu estou vivendo, eu tenho certeza naquele que eu tenho adorado até agora. E eu tenho certeza que no fim Ele há de me resgatar, Ele há de me dar paz. Jó, ele está dizendo: a minha paz não está relacionada às circunstâncias da minha vida. Porque se nós estivéssemos baseados naquilo que nós temos ao nosso redor, quando faltasse dinheiro, a gente entraria em atrito, em confusão, apesar de não ser muito bom. A gente entraria em uma profunda depressão quando faltasse alguns relacionamentos, quando a gente perdesse algumas pessoas, alguns entes queridos. A gente abandonaria a fé quando a porta que a gente tanto orou, ela não abriu. A gente reclamaria quando a pessoa que nós sempre pensamos que nos amava, quando a gente mais precisou, não estava. A gente ignoraria a presença de Jesus quando a vida se tornasse pesada, mas é por nós entendermos quem Ele é e caminharmos com Ele, que a gente entende que apesar de tudo isso é possível. Que o relacionamento não é maior do que a presença de Jesus. Que a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro não muda a presença de Jesus na minha vida.
que a cura ou a falta da cura não muda a pessoa de Jesus. É quando nós entramos nesse nível que a gente percebe que nada pode nos afastar do amor de Jesus. É quando a gente conhece Ele de fato que a gente percebe que as circunstâncias não mudam quem nós somos nele. Porque tudo isso é passageiro. Salomão em Eclesiastes ele reforça isso dizendo que no final tudo é vaidade. Buscou através da riqueza e no final ele percebeu que era vaidade. Buscou através da sabedoria e no final ele percebeu que o conhecimento, a sabedoria humana era vaidade. Buscou através do relacionamento. Esse é alguém que buscou através do relacionamento, tinha um sólido. E no final ele disse que isso é vaidade. Salomão, que era um dos homens mais sábios, ele entendeu que as circunstâncias da vida não mudam quem de fato Jesus ou Deus é para a gente. E aí Paulo ele reforça isso dizendo: quem nos separará do amor? A altura, a profundidade. Paulo ele vai dizer: posso todas as coisas no Deus que me sustenta, meu amigo, meu Senhor. Por quê? Porque eu sei passar pela pobreza, eu não tenho nada nesta vida. Passar pela abundância, por ter muito, por ter fartura. E pense em alguém que tinha isso, que era poliglota, falava aproximadamente 5 idiomas. O serviço dele era um dos melhores da época, porque ele fabricava tenda para o exército romano que estava em larga expansão. Alguém que está dizendo: eu sei passar por tudo isso, mas a presença de Jesus é tudo que eu preciso. Nós não sabemos o caminho, mas eu conheço alguém que sabe o caminho e que é o caminho. Então, o que eu quero te apresentar é Jesus, porque Ele sabe como te fazer feliz. Não por uma felicidade passageira e efêmera como a gente vive. Não por uma felicidade que está correlacionada com aquilo que nós conquistamos, mas por uma felicidade que está relacionada por nós conhecermos Ele como Ele realmente é. Não por aquilo que nós sentimos no mundo, porque isso é passageiro. Não por aquilo que nós vivemos, porque o ver também é passageiro. A gente vê milagre acontecendo do nada, no outro desafio a gente quer o milagre que passou. Nós somos assim. Não pelas pessoas que estão ao nosso redor, nada disso, porque tudo isso passa. Você pode estar aqui hoje e amanhã você se mudar para um outro local, para uma outra cidade, para um outro estado, outro país, e os relacionamentos aqui não vão se adequar aos relacionamentos que você precisa amanhã. Isso passa. Mas a presença de Jesus, nada pode tirá-la de você. Os relacionamentos não podem tirar a presença de Jesus de você. Os recursos financeiros não podem tirar Jesus de você. O seu conhecimento não pode tirar o relacionamento e a intimidade que você tem com Jesus. O que dizem ao seu respeito não tira o que Jesus é para você. O que não falam ao seu respeito não diz o que Jesus é para você. Conhecer o caminho é conhecer Jesus. E como é que você faz isso? É olhando para Ele todos os dias e fala: me ensina a te conhecer. Me mostra quem você é. É muito injusto da tua parte você ser o Deus que opera milagre, você ser o caminho, falarem de você e eu não conseguir te conhecer. Me ensina quem você é. Me mostra quem você é de fato, para que eu, tendo um relacionamento contigo, abandone tudo aquilo que não te agrada. Jesus, Ele é o caminho. E quando nós encontramos o caminho, a promessa dele para a gente é: eu farei maravilhas em você. A maravilha que Deus tem para mim e para você não está relacionada ao alma. E aí, por muitas vezes, a gente reforça muito sobre o que Deus ele vai fazer, sobre o que Deus ele vai te dar, sobre a vitória, sobre o amanhã, mas a maravilha que promove dentro da gente é uma mudança de dentro para fora. Porque ninguém pode compartilhar algo que não tem. Você não pode compartilhar amor se você não tem. Eu não posso te dar a chave da Ferrari se eu ainda não tenho a Ferrari. Eu não posso te dar a casa, uma mansão se eu ainda não tenho essa mansão. Eu não posso te dar carinho se eu não tenho carinho. Eu não posso te dar conhecimento se eu de fato não conheço. As maravilhas que Deus ele tinha prometido para o povo era que eles alcançariam aquilo que Deus ele tinha prometido para eles. Ninguém que estava no meio daquele povo poderia dar isso senão o próprio Deus.
Quando Deus ele tem contato comigo e com você, Ele está querendo nos mudar de dentro para fora, para que à medida que você é transformado, você possa entregar para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que só Ele te deu. Então você pode estar envolto no meio de uma dificuldade, mas você tem uma paz que só Ele te deu. E quando você chega no ambiente, essa paz ela se torna real, porque você conhece Deus que muda a história. E por mais que tenham pessoas atribuladas, conflitadas, elas percebem que você é uma fonte de uma paz e elas não têm entendimento. Você observa Deus agindo dentro de você para que a tua alegria não esteja condicionada aos outros. Então, ainda que você esteja envolto por adversidade, você tem alegria sabendo que Ele te garante também. A expectativa que Deus quer botar dentro de você, porque ainda que você não saiba como o milagre vai acontecer amanhã, você tem fé suficiente para entender que Ele vai providenciar o que você precisa no amanhã. A expectativa que Deus ele quer inserir dentro de você é você conhecer Ele de tal forma que nada que os seus olhos naturais vejam altere aquilo que Deus ele lançou para você dentro de você. Quando mais ninguém conseguia te ver, quando mais ninguém falava ao teu coração, e era você e Ele falou para você que Ele te garantiria. A expectativa que Ele tem para mim e para você, as maravilhas que Ele tem para mim e para você, é fazer você andar sobre as águas quando algumas pessoas estão com medo da tempestade. Pense em alguém que tirou onda, foi Pedro. Estando do lado de vários discípulos, no meio da tempestade, ele fala: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ter contigo. E Jesus permite que ele ande sobre as águas. Eu estaria pulando sobre as águas, pelo menos não faço que ele conseguiu ficar em cima dela. Depois a gente chora, pede para Deus ele levantar de novo. Mas no momento que a gente está sobre as águas, a gente estaria feliz. As maravilhas que Deus ele tem para a gente é isso: é você viver aquilo que só você e Ele pode ver. Aquilo que mais ninguém pode fazer por você. E nesse momento eu quero orar contigo. Se você